Boa noite a todos. Nesse domingo à noite, sendo o terceiro domingo do mês de março, eu estou incumbido de dar a mensagem e vamos tratar do assunto que nós temos tratado em janeiro, fevereiro, que é a respeito do avivamento. Mas antes eu queria orar com vocês. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, louvado seja o teu santo nome por esses momentos na tua presença, mesmo, Pai, à distância, não podendo estar fisicamente perto, mas sabemos que estamos unidos em Cristo Jesus e isso é o mais importante. É nele que nós temos comunhão uns com os outros, é nele que nós temos o fortalecimento. Mas, ó Pai, sabemos quão importante é estar na Tua casa para Te louvar, para Te engrandecer e para aprender mais do Senhor. Pedimos a Tua orientação nessa noite, a Tua direção, que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, fale ao meu coração e possamos, ó Pai, ao terminar essa mensagem, possamos estar diferentes do que ao começo dela. Porque o Senhor tem agido em nossos corações e tem falado conosco. Te louvamos por cada um que está ouvindo, te louvamos pela proteção que o Senhor tem dado à tua igreja, a cada membro, a cada irmão. Pedimos por aqueles que são, que o Pai já tomaram a vacina, aqueles que vão tomar, que o Senhor possa nos proteger. Te louvamos, te rendemos graças pelas bênçãos. E oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós estamos vendo então o avivamento. Vimos tudo já a respeito. Quem faz o avivamento, quem é o autor do avivamento. E vimos que o Espírito Santo, ou seja, Deus, é o autor do avivamento. E hoje, nessa noite, eu queria pensar um pouco no seguinte ponto a respeito do avivamento. Primeiro, o sentido bíblico da palavra. O sentido bíblico da palavra, no hebraico é hayá, e no grego, anasal. Hayá quer dizer viver, ter vida, permanecer vivo, sustentar a vida, viver prosperamente, viver para sempre e também ser vivificado, restabelecer-se de doença, desânimo e até mesmo da morte, ou seja, ressuscitar. Bem, já podemos ver que essa palavra traz o sentido principal do que é o reavivamento, ou o avivamento. No último estudo, na última mensagem, nós falamos que avivamento é uma reforma que Deus faz dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Ou seja, o que acontece? Nós, com a vida, com o passar do tempo, vamos perdendo o primeiro amor. Ou seja, vamos perdendo aquela vitalidade que temos quando nos convertemos. Aquele desejo de falar do Evangelho, aquele desejo de vencer as tentações, aquele desejo de viver para Cristo, de amá-lo, de glorificá-lo e principalmente de render glórias e louvores a Ele, ou seja, a nossa vida ser um culto de adoração a Deus, um culto que mostre para aqueles que estão ao nosso redor que somos diferentes. Não porque temos um corpo diferente, não porque temos dinheiro ou temos fama, não, mas porque pertencemos ao Deus vivo. E esse viver, é esse viver que o avivamento traz. Ou seja, que viver é esse? É viver para a glória de Deus. Então, essa palavra mostra
avivamento, ou a palavra reavivamento, mostra uma ressurreição. Ou vivificar algo que estava inerte, parado, ou um ser que estava inerte, parado, porque o morto não pode se mexer, o morto não pode respirar, o morto não pode fazer nada. Então ele está inerte ali naquele momento, porque ele não tem vida dentro dele. E o cristão, o crente, pode chegar a esse ponto. Veja, o significado dessa palavra, literalmente, é haya, ou aya, como queira, no hebraico, vir dos mortos de volta para a vida. O pecado nos separa de Deus, e essa separação nos traz a morte. Paulo, falando aos romanos, ele diz: permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ele está falando realmente aqui de transformação de vida, de salvação. Ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que ele está querendo dizer? Para que nós tenhamos superabundância de graça, então nós vamos permanecer no pecado. Ou seja, vamos pecar para que a graça seja sempre abundante? Não, a graça, ela já é abundante na vida daquele que é salvo. Só que nós começamos a nos conformar com o mundo. Romanos 12, 1 a 3. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Que nós o amemos, que nós o glorifiquemos, que nós o adoremos. Para isso que Deus nos salvou. Ou seja, para que estejamos na presença dele a cada momento, para que estejamos perto dele, ou seja, sejamos filhos dele que desejam amá-lo, que desejam viver para ele. O doutor F. Carlton Booth, no dicionário de teologia, né, ele escreve: mesmo quando este não é o significado, a palavra traz maior força do que o faz para nós hoje, por termos confundido avivamento com evangelismo. Muitos acham que o avivamento é o evangelismo. Não. Evangelismo é boas novas. Ou seja, é contar para as pessoas boas novas. Olha, o mundo que jaz na treva agora não precisa mais. Por quê? Porque existe um caminho, existe uma salvação. Existe a salvação, existe o caminho, Cristo Jesus. Ele nasceu, né, em Belém, e isso foi o que foi anunciado para os pastores. Ou seja, eis que vos trago boa nova de alegria, que o será para todo o povo, que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O nascimento de Cristo é boas novas, mas não só o nascimento, mas a morte dele também é boas novas. Ele nasceu para cumprir a profecia e para um fim específico. Qual o fim específico? Pagar na cruz do Calvário os nossos pecados. E todo aquele que se apropria desta obra na sua vida, né, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, o que é isso? Foi salvo. Foi salvo da condenação eterna, foi salvo da pena eterna que o pecado nos traz. Ele nasceu, isso é boas novas, eis que vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. E ele, na cruz do Calvário, pagou
o meu, o seu, o pecado do mundo inteiro. Mas só será salvo aquele que se apropria da sua obra na cruz. Então, evangelismo é boas novas. Avivamento é nova vida. É uma vida onde nós vivemos para Deus. Veja, evangelismo é o homem trabalhando para Deus. Avivamento é o homem trabalhando para Deus. Deus precisava fazer a obra do evangelismo, ou seja, pregar o evangelho a toda criatura. Então ele fez a grande comissão e diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazer discípulos. Essa é a obra do evangelismo. Ou seja, é o homem trabalhando para Deus. Tá? Agora, o avivamento é Deus trabalhando de modo soberano a favor do homem. É Deus agindo no ser humano. Isso é avivamento. Falar de realizar um avivamento é um termo errôneo. Por quê? Nenhum ser humano pode acender o interesse, ativar a consciência de um povo ou de um outro ser. É o que nós falamos no mês passado, na última mensagem. Eu posso ficar pregando aqui, fazer um vídeo de 10 horas, de 20 horas e você assistir, ou quem quer que seja assistir, que eu falar não vai mudar nada. Mas é o meu falar que Deus pega, ou seja, quando eu falo segundo os oráculos, segundo a sua palavra, segundo o que ele deseja, segundo aquilo que ele tem como plano, não pensamentos meus, não ideias humanas, não ideias do Marco Antônio, não ideias do pastor Fábio, não ideias do pastor fulano, ou ideias de outro ser qualquer, que vai fazer com que mude. Mas o que é? É Deus trabalhando de modo soberano na vida do homem. Isso é avivamento. Falar de realizar um avivamento é um termo errôneo. Nenhum ser humano pode acender o interesse, ativar a consciência de um povo ou gerar aquela intensidade de acender, de fome espiritual que significa o avivamento. Toda a vida espiritual, quer no indivíduo, quer na comunidade, na igreja ou na nação, é pelo Espírito de Deus. É o Espírito que realiza essa obra de uma nova vida. Não confunda. Nós podemos colocar um traje de crentes muito interessante, porque o pastor Fábio sempre bate nessa tecla. E quinta-feira ele falou novamente. Eu posso ter uma atitude de cristão. Eu posso ter uma aparência de cristão. Eu posso ter até uma vida de um cristão, mas não ser. Ser simplesmente um rótulo, uma aparência, algo que é um estereótipo, mas realmente ser cristão eu não sou. Por quê? Porque quem faz essa transformação dentro dos nossos corações, dentro do coração do ser humano, é o Espírito. Por isso, quando nós evangelizamos,
precisamos regar o nosso trabalho, regar o nosso evangelismo, regar aquilo que nós estamos fazendo para Deus com oração. Se não vai adiantar nada. Agora, Deus usa a palavra dele, mesmo que seja falado por uma pessoa herege, pode usar. Mas não o ser humano. Para Deus me usar, eu preciso ter uma nova vida. Não se coloca vinho novo em odre velho. Mas por isso a salvação. A salvação é novo nascimento. É a feitura ou é ser nova criatura em Cristo. Avivamento é uma nova vida dentro desse ser já transformado. Isso é avivamento. Somente Deus pode acender o interesse, ativar a consciência de um povo ou gerar aquela intensidade de fome espiritual que significa o avivamento. Toda a vida espiritual, quer no indivíduo, quer na comunidade, na igreja ou da nação, é pelo Espírito de Deus. O Senhor Jesus deixou bem claro isso quando ele diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Quando os discípulos foram presos, levados diante do Sinédrio, o que deixou aqueles homens que estavam interrogando pasmos? Não são esses meros pescadores? Homens iletrados, como eles podem falar disso? Como eles podem falar disso? Por ser uma nova criatura em Cristo Jesus. É desta maneira que Deus age. Agora, quando queremos viver uma vida sem essa reforma, aí é complicado. Aí tornamos-nos inúteis. Nenhum homem pode programar o avivamento, pois somente Deus é o doador da vida. Somente Deus é o doador da vida. Então você pode me perguntar assim, se Deus é quem faz tudo, se Deus faz no momento dele, qual a minha parte? A tua parte é rogar que Deus faça, é se entregar a Ele para que Ele faça. Você precisa ter no seu coração, porque nós não estamos falando aqui com incrédulos, mas avivamento só vem no coração do crente. Supõe-se que você já passou da morte para a vida, ou seja, já teve uma experiência de novo nascimento, e essa experiência de novo nascimento tem o Espírito dentro do seu coração. Você é selado com o Espírito, diz Paulo aos Efésios. Ou seja, você passa a ser habitação do Espírito quando você é salvo. Então, o Espírito está dentro de você. Você pode não estar totalmente transformado, o Espírito pode não estar agindo livremente dentro do seu ser, mas ele está aí. E aí você vai dizer assim, então eu não tenho o que fazer. Não. Você roga pelo... Se você está vivendo uma vida longe de Deus, quando nós estudamos, ou estávamos estudando Gênesis, nós íamos chegar no capítulo 4. E o capítulo 4 mostra a maldade do homem intrínseca dentro dele por causa do pecado. A semente do pecado colocou a maldade dentro do ser humano de uma maneira natural. Ou seja, o que é natural? O homem já nasce assim.
Naturalmente ele foi criado perfeito. Por causa de uma decisão errada de um dos moradores do jardim do Éden. Ou seja, uma decisão errada de Eva, juntamente com o seu marido, não vamos tirar a culpa dele, principalmente. Pelo contrário, ele é mais culpado do que ela, diz a palavra de Deus, ela foi enganada e o homem não. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que Deus fala assim para Caim: olha, Caim, o mal está batendo na porta do seu coração e você precisa dominá-lo. Cabe a você dominá-lo. Ou seja, Deus colocou dentro do coração do ser humano, mesmo o ser humano natural, o sentido de certo e errado. O sentido de que eu não estou vivendo para Deus. O que é isso? Isso é que você, por ser crente, você sabe que a sua vida não agrada a Deus. Você sabe que a sua vida não está sendo uma vida condizente com a sua posição de filho de Deus. Então, o avivamento traz dentro de você essa nova vida. Ou seja, ele pega aquilo que estava sendo deteriorado pelo pecado dentro da vida do crente e faz uma reforma. Rogar a Deus a cada dia, rogar a Deus que Ele me transforme, que Ele me mude, que Ele... Veja, eu preciso desenvolver a minha salvação. O que é desenvolver a salvação, como Pedro diz? Desenvolver a salvação é santificação. Eu preciso me santificar. Eu preciso mudar os meus hábitos. Eu preciso mortificar a carne a cada dia e revestir-me de um novo homem, criado segundo Cristo Jesus, criado segundo Deus. E isso eu só faço através do avivamento. Quando as trevas aprofundam-se dentro de mim, quando o declínio moral alcança sua mais baixa maré, quando a igreja se torna fria, morna, morta, quando a piedade do tempo, quando a plenitude do tempo chega e a oração acende de alguns corações zelosos, veja, porventura não tornará a vivificar-nos, diz Salmo 85, versículo 6, Salmo 85, versículo 6 diz assim: porventura não tornará a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? O avivamento é individual. E essa individualidade do avivamento dentro da igreja começa a gerar avivamento no irmão que está ao lado, e o outro irmão. Cantamos no final do culto passado, dia 21/2. O avivamento vem a começar em mim e indo além. Cada um de nós precisa começar no seu coração o avivamento e influenciar outros a começar o mesmo avivamento no seu coração. É isso que nós estamos dizendo aqui. Quando as trevas aprofundam-se, quando o declínio moral alcança sua mais baixa maré, quando a igreja se torna fria, morna, morta, aí nós rogamos a Deus, Salmo 85:6, porventura não nos vivificará?
Ou seja, Senhor, o Senhor não vai reavivar-me. O Senhor não vai avivar-me, não vai trazer de novo dos mortos a vida, a minha vida. Veja, nós precisamos agora de uma análise profunda dentro do meu coração. Como está a sua vida perante Deus? Porventura não tornará a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Então a história ensina que é tempo para as águas do avivamento subirem novamente. Quando a maré está baixa. Tá? Quando a maré está baixa. Quando a igreja se torna fria, morna. Como está a sua paixão pelas almas perdidas? Como está a sua paixão por Cristo? Como está o seu desejo de viver para honrá-lo, glorificá-lo e adorá-lo com a sua vida? Então a história ensina que é tempo para as águas do avivamento subirem novamente. Posteriormente, no livro do Dr. Booth acrescenta: enquanto avivamentos não duram, os efeitos do avivamento perduram para sempre. Enquanto aquele momento de avivamento não dura, o resultado dele dura para sempre. Durarão para sempre. Eu creio que uma grande quantidade de sábio conselho é encontrado nessas palavras. Por quê? Porque o avivamento, como as pessoas pregam por aí, como as pessoas desejam, aquela euforia, aquela coisa. Mas o conhecimento adquirido através dessa reforma, desse momento de avivamento, vai durar para sempre. Ou seja, a obra do Espírito vai permanecer no seu coração. E isso vai fazer com que você aumente ou passe um degrau na sua santificação. Deus agindo no seu coração e reformando a sua vida. Essa palavra, avivamento, ela tem sido revelada ou nos revela muito acerca do tempo, né? O tempo que ela é usada nos mostra que aqui vemos, tanto no relato bíblico como no extra bíblico, as obras de Deus no que temos chamado de avivamento. Muitos países experimentaram isso durante várias épocas. A Europa, quando a reforma protestante, a igreja caiu numa morte, acabou de falar da morte da igreja, numa mornidão, heresias foram colocadas dentro da igreja. E Deus precisou levantar um homem, ou seja, precisou avivar aquele homem do que era a palavra de Deus, do que era realmente a palavra de Deus, o que a palavra de Deus falava com veracidade a respeito da salvação. Por quê? Porque os homens estavam distorcendo o que a palavra de Deus dizia. E Deus precisou reformar. E essa reforma saiu da Alemanha e atingiu a Europa.
e atingiu o mundo, a começar em mim e indo além. Alguns irmãos fiéis à palavra, alguns irmãos conhecedores da palavra, ou seja, movidos pelo Espírito Santo de Deus, pegaram essa palavra, a verdade dela, e transformaram as igrejas da época. Isso foi o que aconteceu na Reforma. E outros momentos também Deus fez o mesmo. E Deus faz isso em determinadas igrejas. Mas tudo começa em mim e indo além. Em mim, que eu digo, é em cada crente. É num crente. Quando você começa a reclamar que a igreja não te traz mais satisfação, que a igreja está fria, que as mensagens falam mais ao teu coração, você está com a maré baixa. E você precisa de um avivamento. Avivamento é voltar à palavra de Deus. Apostasia é sair da palavra, ir para longe da palavra. Avivamento é voltar para a palavra. Avivamento acontece com certa frequência. Níveis baixos na vida espiritual e moral foram muito frequentemente seguidos por altas marés de bênção e de poderosa e repentina mudança. Um pouco do que nós estamos apresentando ou falando nessa mensagem é com a intenção de prover alguma percepção dessa realidade. O que nós queremos com essas mensagens do avivamento é trazer no seu coração, se você está se sentindo ou está vivendo uma vida morta, você precisa de avivamento ou reavivamento. Se você está vivendo uma vida fria, uma vida morna, uma vida morta, você precisa de um reavivamento. Você precisa que o Espírito Santo, eu estou vivendo assim, nós precisamos de que o Espírito Santo traga vida novamente para as nossas vidas. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos lembrar daquilo que nos levou a Deus, daquilo que nos levou a amá-lo, a glorificá-lo, a querer Ele. A querer Ele. A querer a salvação que Ele nos traz. Nós precisamos de Deus. Precisamos voltar à palavra, precisamos que o Espírito Santo nos leve novamente a uma vida frutífera, uma vida que glorifique a Deus. Não uma vida fria, morna. É triste. É triste. Porque com essa pandemia que aconteceu, que está acontecendo, nós vimos irmãos que esfriaram suas vidas de uma maneira tão profunda que se tornaram, vamos dizer assim, um cubo de gelo espiritual. E precisam do calor do Espírito Santo para esquentar essa frieza. Existem
ou existe literatura que define e explica os avivamentos de vários tipos, com vários e diversos lugares. No momento, é suficiente dizer que o avivamento traz resultados extraordinários em seu rastro. Pedro, o Senhor Jesus disse assim para ele: Pedro, Satanás está pedindo para te peneirar. Todo mundo sabe o que acontece quando se peneira. Você colhe o café e ele vem com folhas, vem com gravetos, palha e outras coisas. Milho, tudo. Essas coisas que se colhem, os grãos que se colhem, vem com isso. Aí você pega uma peneira e vai e bate ele na peneira. O que acontece? O que Satanás queria? Queria que Deus peneirasse para saber se ia sobrar alguma coisa na vida de Pedro que valesse a pena. Ou a peneira daquele que faz garimpo, ele enfia no rio e vem e vai tirando aquilo que não presta e vai ficando só a coisa mais pesada, e depois naquilo que fica pesado, ele procura o ouro. Peneirar para saber o que sobra. Se Deus peneirasse a sua vida hoje, o que sobraria? Aí então, veja, Pedro, Satanás falou para Deus, o Senhor Jesus falou para Pedro, Satanás quer que você seja peneirado. E foi. De maneira nenhuma eu vou abandonar o Senhor. Ah, Pedro, hoje, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Peneirando Pedro. E o que sobrou? Nada. Sobrou nada. Diante das 3 pessoas que interpelaram Pedro a respeito de Jesus, do contato dele com Jesus, Pedro negou 3 vezes. 3 vezes Pedro negou a Cristo. Foi peneirado e não foi encontrado nada de bom. Mas ele saiu dali, diz a palavra de Deus. E ele foi para um canto. E lá Pedro chorou amargamente. O que resultou? Atos. Pedro faz um discurso diante de 3.000 pessoas. O rastro do avivamento é algo impressionante. É algo extraordinário. E Deus quer fazer isso na minha vida, Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer mudar a minha vida, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer dar vida para essa vida morna e fria que estamos chegando a viver. Você que está me ouvindo, você que deixou de frequentar a igreja, você que não quer saber mais dos irmãos, você que não quer mais saber de ouvir a palavra dentro do templo, você que está se afastando de Deus, você que está virando um cubo de gelo de tanta frieza. Deus quer fazer algo extraordinário com você através do avivamento. Rogue a Deus por ele. Peça a Deus que na sua vida você seja transformado de alguém que está morto. Ou seja, você não está morto separado de Deus, mas você está separado da comunhão com Deus. E essa comunhão é que traz vida para nós. Essa comunhão que traz vida para o crente. Essa interligação diária com Deus. É quando a palavra de Deus faz parte da minha vida. Pedro fez algo extraordinário.
fez milagres, pregou a palavra. E a tradição diz que quando foi morto, ele sabia de todos os seus pecados. Ele sabia de tudo aquilo que ele fez de errado diante do Senhor Jesus. Isso não o atormentava no sentido de não reconhecer que foi perdoado, mas estava na sua mente para ele lembrar que ele era nada. E isso foi tão forte na sua vida que diz a tradição que quando ele foi para ser crucificado, ele disse para os seus algozes: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque de maneira nenhuma eu posso ser honrado de ter a mesma morte que o meu Salvador. Você pode dizer isso? Eu estava assistindo o filme de Paulo e uma coisa que passou na minha mente é a seguinte: será que eu tenho uma suficiente vida com o meu Salvador para sofrer por Ele? Será que eu posso ser honrado? Será que a minha vida merece ser honrada com o sofrimento? Estou dizendo que você precisa sofrer. Mas a palavra de Deus diz assim, olha, é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram, diz o Senhor Jesus, perseguirão a vós também. Não é o servo maior que o seu Senhor. Agora, será que eu posso ter a honra de ser perseguido por Cristo Jesus? Veja, o avivamento traz resultados extraordinários. Muitos não acreditam. Mas a mudança de vida que isso pode trazer pode alcançar multidões, pode alcançar países, pode alcançar o mundo todo, o avivamento no seu coração. Nós não sabemos o que Deus tem preparado para você. Algumas das evidências do resultado característico do avivamento, que ele alista, o escritor, o Dr. Buff, são os seguintes. Um intenso espírito de convicção é conhecido e sentido. E que convicção é essa? Estado de espírito de quem crê firmemente naquilo que diz ou pensa. Isso é uma convicção. Você tem convicção da sua fé. Você tem convicção em Cristo. Você tem convicção de que Ele é o Filho de Deus. Você tem convicção de que Ele te salvou, que Ele é o Salvador, que Ele é o seu Goel, o resgatador da sua vida. Você crê firmemente em Cristo? Eu creio firmemente em Cristo. Veja, um intenso espírito de convicção. Primeira coisa, no avivamento, saber que é salvo. Ter a convicção de que passou da morte para a vida pela experiência do novo nascimento. Essa é a primeira coisa. E essa convicção, sabendo que é filho do Deus verdadeiro, sabendo que é salvo por Cristo Jesus, vai trazer uma profunda agonia pelo pecado. Ou seja, uma profunda agonia pelo pecado estará presente na sua vida. É
triste pensar que alguns crentes pensam ou têm a convicção de que pecado é só quem mata, quem adultera, quem rouba, só. Só nesse grau hediondo, nesse grau de pesado. São pecados grosseiros. Só coisas grosseiras são pecado. Não! Podia listar aqui inúmeras coisas para você. Primeiro, Provérbios 6. O que diz Provérbios 6? Provérbios 6, verso 16 a 19. Vou ler aqui na minha Bíblia. Você acompanhe numa Bíblia, por favor, se você tiver uma Bíblia. 6 coisas o Senhor aborrece. 6 coisas o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma, ou seja, Deus abomina. Ele abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, seus pés se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que ele abomina, e o que semeia contenda entre os irmãos. Maledicência, fofoca, maledicência, fofoca, o Senhor abomina. O Senhor abomina isso, mas não vamos deixar as outras coisas. Você pratica uma dessas, o Senhor aborrece. Alguém matou aqui? Falou de matar? Hã? Só o que derrama sangue de inocente. Hã? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos dentro do seu coração, na mente. Ninguém está vendo. Os pensamentos giram na cabeça. Já teve isso? Já maquinou o mal? O salmista diz que o iníquo deita no seu leito e maquina o mal. E maquina o mal. Você pede perdão. Você tem uma agonia profunda ou por esse pecado? Falar mal do irmão? Espalhar notícias. Hoje está na moda fake news. Viu o irmão lá? Eu tenho um amigo que aconteceu uma coisa, ele me contou uma história muito interessante de um amigo dele. Diz que a mulher dele chegou para ele e disse assim: você está me traindo. Mas como está me traindo? Fulana me disse que viu você com uma moça loira dentro do seu carro. É? Ficou preocupado. Não aconteceu nada, não fiz nada. Aí ele perguntou para a mulher: e que horas foi isso? Logo de manhã, você com uma mulher, uma loira dentro do seu carro. Ele virou para ela e disse assim: que cor que é o cabelo da nossa filha? Que horas que eu levo ela para a escola? Opa, acendeu uma luzinha na cabeça da mulher.
Acendeu uma luzinha na cabeça da mulher. Aquela pessoa que veio falar para ela o fake news, viu o marido com a filha levando ela para a escola e achou que ele estava com uma amante dentro do carro. Prestou atenção quando nós falamos sem pensar, sem saber o que estamos falando? Tiago diz que com a língua eu posso destruir uma vida. O que eu estou dizendo aqui é que nós achamos que pecado são coisas grosseiras só. Mas nós precisamos sempre pesar as nossas atitudes, pesar os nossos pensamentos, pesar as nossas palavras de acordo com a balança perfeita que é a palavra de Deus. O que eu estou falando condiz com o que Deus diz de mim? O que Deus quer de mim? Ou eu acho que só aquele que cometeu adultério, aquele que matou, aquele que roubou, é pecador. Pecado eu não tenho porque eu não faço o que ele faz. Avivamento traz uma profunda agonia pelo pecado. Não te deixa sossegado enquanto esse pecado não é. Enquanto ele não é confessado. Hábitos duradouros de autoindulgência serão quebrados. Lembra da oração Mateus que nós estudamos nas quintas-feiras, o pastor Fábio falando a respeito da oração? Ó Senhor, obrigado porque eu não sou como esse que está aqui do meu lado. Autoindulgência. Não, eu faço como aquele. Não, que isso, você está me comparando com aquele? Não, eu não sou assim, eu não sou aquele pecador. Ele é pecador. Os meus pecados são leves, são desculpáveis. Autoindulgência. Autoindulgência pelo pecado, pelo próprio pecado. Isso é quebrado quando o avivamento vem, ou seja, quando o Espírito age no meu coração para me reavivar, me trazer novamente à vida. O que me fez ser salvo foi reconhecer que eu sou um pecador. A primeira coisa. Se você não reconheceu como pecador, você não é salvo. Por quê? Porque eu só preciso de um Salvador porque eu sou um pecador perdido, que não tem salvação mais. Eu não tenho outro caminho. O caminho é Cristo. E se eu não chegar a Ele, se eu não reconhecer que eu ofendi Ele, ofendi a Deus, eu não vou ser salvo. Mas não. Pecador é o que está do meu lado. Sabe aquele irmão? Aquele lá, aquele é pecador. Eu não. Autoindulgência. Hábitos duradouros de autoindulgência serão quebrados. Você vai reconhecer quem você é realmente e vai saber que precisa de Deus. Hábitos, coisas que fazem constantemente, todos os dias, hábitos errados. Pecados há tempos esquecidos serão lidados com seriedade. Essa é difícil. Essa é difícil. Por quê?
Porque nós queremos pegar aquilo que nós fizemos de errado e colocar num cantinho escuro. E não queremos nem tratar ele. Não queremos reconhecer que fizemos aquela atrocidade. Não queremos mudar. Não queremos tocar mais naquilo. É uma ferida que machuca muito. Mas um dia vai ter que ser mexido. Pecados a tempo esquecidos serão lidados com seriedade. Coisas que você fez lá quando você era jovem, quando você era criança, que você não pediu perdão ainda. Coisas horríveis existem lá dentro do seu coração. Confissão de pecados tornar-se-á a ordem do dia. Isso acontece em sua vida se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar. Primeira João 1, 9. Vamos ver os versículos anteriores. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Começou já. Confissão de pecados tornar-se-á ordem do dia. Começa aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, você está em comunhão com Deus hoje? Agora? Esteve há 1 hora atrás? Há 2 horas? Há 3 horas atrás? No começo do dia? Ontem? Anteontem? Estava em comunhão com Ele? Manteve comunhão com Cristo? Com Deus? Ou andou nas trevas? Não, mas eu tive comunhão. Mas andou nas trevas. Mentimos. E não praticamos a verdade. 1 João 1, 6, nós estamos lendo. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com Ele. Por isso, primeiro temos que ter uma convicção de quem Ele é. A nossa fé está baseada em quem? Uma coisa qualquer não. No Deus verdadeiro. Segundo, profunda agonia pelo pecado. Agonia. Agoniado. Porque pecou. Então eu preciso confessar esse pecado. Essa agonia me leva até a confissão desse pecado. Veja. Se, porém, andarmos na luz, como andar na luz? Em comunhão com Ele. Como Ele está na luz, minha mãe sempre dizia, diga-me com quem andas e eu direi quem és. Andar com Ele vai ser chamado de cristão. Mantemos comunhão uns com os outros também. E o sangue de Jesus, seu Filho, faz o quê? Nos purifica de todo o pecado. Aí você pode dizer, eu não tenho pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Nós nos enganamos. Eu não sou pecador, não sou como ele. Não sou como publicano, não sou.
E a verdade não está em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí ele volta a falar, e olha, e aqui fica pesado o que ele diz agora. É muito pesado, presta atenção nas palavras de João falando a respeito do assunto. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo. Ele quem? Quem é esse lo? Cristo. Deus. Mentiroso. E a sua palavra não está em nós. A sua palavra não está em nós. Por isso, o próximo ponto é renovação do interesse na palavra de Deus será evidente. Tudo que nós falamos atrás, se você praticar, será evidente que a sua palavra está em nós. 1 João 1:10. Nós decoramos 1 João 1:9, se confessarmos nosso pecado, ele fez justo. Mas, veja, preste bem atenção no versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso. Olha que vida morna, triste, fria. Eu sou bom, Deus é mentiroso. Isso foi o que aconteceu com Caim. Caim trouxe o que era podre para Deus. Ele falou, por que o senhor aceitou do meu irmão e o meu não? Porque ele trouxe o que era podre. Veja, qual é o teu interesse pela palavra de Deus? Qual é o interesse que você tem para estudar, para ler, para ouvir a palavra de Deus? O avivamento traz essa renovação. A oração é um deleite para você? Ou quando está chegando a hora da oração, a hora que você vai orar, que você tem para orar, ou quando você marcou, olha, vou orar todo dia, à noite, antes de dormir, ou vou orar toda manhã. Quando chega o momento da oração, você fala, poxa vida, vou ter que orar de novo. A oração tem que ser o dia todo. Se os seus pensamentos não estão unidos com Cristo, tem um problema sério. Não temos mantido comunhão com Ele. Nós precisamos dessa transformação. Nós vimos 6 evidências, por enquanto. Abril, terceiro domingo de abril, nós vamos continuar o nosso estudo, a nossa mensagem, a respeito do que é avivamento. Nós vamos parar por aqui. Podemos ficar aqui 2 horas, mas é cansativo. Nós não queremos isso porque não precisamos. Não é esse intensivão que vai mudar o seu coração. Avivamento é obra do Espírito Santo. Nós só estamos colocando, nós só estamos anunciando a palavra dele, que é o insumo que ele usa para fazer a obra dele. Agora, depende de você, meu amado ouvinte. Depende de você. Ou você pede o avivamento, ou você quer o avivamento. Ou você está tranquilo. Você está
contente, você está acomodado com a vida que você tem. Eu vou na igreja, Deus tem me abençoado aqui, ali, uma bençãozinha, material, bênção espiritual, uma eu já tenho que é enorme, salvo, já sou salvo. E as outras bênçãos espirituais que Ele tem preparado em Cristo Jesus? Vai deixar para lá? Ou você está contente, está satisfeito com a sua vidinha? Não podemos ficar satisfeitos com as nossas vidinhas. Nós temos que reconhecer, ou melhor, analisar a nossa vida. E pelo menos essas 6 evidências do avivamento, essas são presentes na minha vida. Você tem convicção de Cristo? Você tem uma profunda agonia quando peca? Ou passa numa boa? Pequei, mas falei aquela mentira ali, mas tudo bem. Não, não foi nada. Só mentirinha. Já falei mal daquela pessoa. E não é mulher só, não. Tem homem que age da mesma maneira. Isso aí, falaram que fofoqueira só é mulher, mas não, tem muito fofoqueiro por aí. Você tem profunda agonia do seu pecado? O seu pecado te machuca quando você cai em pecado? Ou você nem lembra dele? Se você não lembra dele, você não vai confessar. Então, confessar pecados não vai se tornar a ordem do dia. Nunca. Aqueles pecados que você cometeu lá atrás, que você já esqueceu, você não vai querer tratar ele diante de Deus. Deixa ele oculto lá, deixa ele quietinho. Não, vamos mexer com o que está quieto. Eu já esqueci ele. Não esqueça os seus erros. Os seus erros do passado vão te preservar a sua vida no futuro. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. O que é isso? Os meus erros do passado vão me dar uma diretriz para o meu futuro. Se eu tenho profunda agonia do meu pecado, se meus hábitos de indulgência, se eu não vou deixar o meu pecado impune, se eu não quero que o meu pecado fique impune, se eu vou trazer à tona aqueles pecados que eu escondi no cantinho escuro, vou chegar diante de Deus e confessá-los, pedindo que Deus me purifique e não vou mais cometer esses pecados. Se eu vou, a partir do momento que pequei, confessar, eu vou ter uma vida de avivamento. Isso vai mudar a minha vida. E isso vai trazer, isso vai vir com interesse pela palavra de Deus. Renovação do interesse na palavra de Deus será evidente. Você tem essa renovação. Você tem o desejo de ouvir a palavra de Deus. Você tem o desejo de ler a palavra de Deus. Você tem o desejo de estudar a palavra de Deus. E a oração vai se transformar, vai se tornar um deleite. Você quer manter comunhão? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos. Aqui nós mentimos. Mas se dissermos que não temos pecados, fazemos-lo mentiroso. Que esses 6 iniciais, eu tenho mais 5 evidências do avivamento.
terceiro domingo de abril, nós vamos continuar esse estudo. Espero que Deus fale ao seu coração como tem falado ao meu coração. E mude o meu viver e o seu viver. Que Cristo seja honrado no meu viver e no viver de cada um daqueles que estão me ouvindo. Que Deus abençoe, que Deus lhes dê vida em Cristo, vida abundante. Que Deus nos proteja nessa semana que está se iniciando. Que Cristo seja honrado e sejamos verdadeiras testemunhas dele. Dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, instante a instante. Ou seja, cada momento seja para a honra e glória do nome daquele que está acima de todo nome, o nome do meu Salvador, do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Bondoso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santo nome por esses momentos na tua presença. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o seu santo nome, porque o Senhor nos buscou, nos tirou das trevas, de um lamaçal de pecado e nos lavou pelo lavar regenerador e transformador da tua palavra. Abençoa essa palavra que acabamos de ouvir. Obrigado, ó Pai, por cada um que está ouvindo. Que ela fale ao coração de cada um, como falou o meu coração. Que o teu Santo Espírito mude o meu viver e o viver de cada irmão e de cada ouvinte. Dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos a convicção de que pertencemos ao único Deus verdadeiro e a Cristo Jesus, seu Filho, que nasceu, viveu e morreu por nós nesse mundo. Se entregou aos homens por amor da humanidade. E eu te louvo, porque eu pertenço a ti por esse amor, por essa obra. Obrigado, ó Pai, por esses momentos. Te louvamos, rendemos graças e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado pela sua atenção. Obrigado pela atenção de todos aqueles que estão nos assistindo. Que Deus os abençoe. Amém.